Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o 10º episódio do nosso podcast e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre técnicas de julgamento realizadas pelo Supremo Tribunal Federal quando ele se coloca a discutir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma regra, de uma norma. Falaremos aqui um pouquinho sobre técnicas típicas, atípicas, decisões interpretativas, decisões manipulativas, substitutivas e aditivas, por conta desse julgamento que começa a ser realizado hoje, em que o Supremo vai tratar da possível descriminalização do aborto em caso de presença do Zika vírus, tá certo? Mas isso também tem interesse, tem repercussão naquilo que foi julgado pelo Supremo no ano passado, quanto à criminalização da homofobia e da transfobia. Muito obrigado por estarem conosco. Aguardo a opinião de vocês logo na sequência. Costuma-se dizer que as técnicas típicas de julgamento realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, o controle abstrato de constitucionalidade, observa o binômio constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que tem a ver com aquela ideia do Supremo Tribunal Federal como legislador negativo. Isso é, reconhecida a inconstitucionalidade, pode o Supremo se limitar a declarar essa condição, que significa declarar a inconstitucionalidade da disposição, invalidando essa disposição. É isso que significa dizer que o Supremo Tribunal Federal tem o papel de, entre aspas, legislador negativo, fecha aspas, que é uma expressão que remonta lá atrás à origem dos estudos do controle de constitucionalidade. Essa forma, digamos assim, é a forma típica de atuação do Supremo, que, como nós mencionamos, se ajusta ao binômio constitucionalidade e inconstitucionalidade, né? Ou seja, o Supremo ou declara a constitucionalidade ou declara a inconstitucionalidade da norma, pura e simplesmente. Com o passar dos anos, no entanto, o Supremo foi mudando um pouco esse modo de atuação. Talvez a primeira situação em que o Supremo Tribunal Federal foi além de simplesmente dizer se uma regra deveria ser declarada constitucional ou não, foi quando o Supremo, ainda lá atrás, passou a se valer de técnicas de modulação, né? Ora, como regra, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma, essa declaração tem eficácia ex tunc, ou seja, atinge essa regra desde o início. Mas já há muito tempo o Supremo Tribunal Federal já vinha admitindo a modulação temporal das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade para possibilitar que a declaração dessa inconstitucionalidade somente produzisse efeitos a partir do trânsito em julgado e depois passou a se entender também que a declaração de inconstitucionalidade poderia valer para o futuro, né? Isso é, o Supremo poderia declarar os efeitos da inconstitucionalidade de uma forma diferente da, digamos assim, tradicional. Uma regra não seria inconstitucional desde o início, mas a partir de determinado momento. E admite-se então também que o Supremo realize a declaração de inconstitucionalidade pro futuro, da declaração de inconstitucionalidade sem decretação de nulidade, mas com paralisação de eficácia normativa. Isso está ali no artigo 27, hoje, né, no artigo 27 da Lei 9868. Mas essa disposição que está ali na lei acabou, na verdade, representando, né, a inserção no texto normativo de algo que já vinha sendo experimentado na jurisprudência do Supremo. Além dessa técnica
das técnicas, digamos, típicas de julgamento, em que o Supremo se limita a declarar a inconstitucionalidade, há também aquilo, e a técnica de modulação, que de certo modo já é uma forma, já é uma variação em relação a essas técnicas típicas de julgamento. Há também decisões que a doutrina chama de decisões interpretativas. Essas decisões interpretativas, de certo modo, já fugiriam dessas técnicas tradicionais. A jurisprudência do Supremo, já há muito tempo também, reconhece que, além de se limitar a declarar a inconstitucionalidade de uma lei em controle abstrato, o Supremo pode se valer dessa técnica que eles chamam de decisão de cunho interpretativo. Eu, pessoalmente, não gosto dessa expressão. Por quê? Porque o Supremo sempre interpreta, né? Ainda que seja apenas para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, a inconstitucionalidade de um texto de uma lei, né? De todo modo, eu vou usar essa expressão aqui no podcast. Eu faço isso também quando escrevo sobre a matéria lá na Constituição Comentada, porque já é uma expressão consagrada, né, na doutrina e assim também na jurisprudência. De todo modo, essa técnica, ela se liga àquela forma, ainda se liga àquela forma típica de julgamento. Talvez não seja correto dizer que, nesse caso, nós estaríamos diante de uma decisão manipulativa, que vou mencionar na sequência. Mas o Supremo, quando ele se vale dessa técnica de decisão interpretativa, como, por exemplo, interpretação conforme a Constituição, ou de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, ele tem avançado um pouco mais, ele tem proferido decisões que, pessoalmente, eu considero mais próximas daquelas que nós chamamos de manipulativas. De todo modo, o Supremo tem empregado essas técnicas de que vou falar agora, de uma maneira bastante criativa, ainda que criticável, mas bastante criativa. Vejam, o artigo 28 da Lei 9868 faz referência a essas modalidades. Esse dispositivo diz que o Supremo pode realizar interpretação conforme a Constituição. O que é que isso significa? Que, diante da polissemia de um texto infraconstitucional, ou seja, uma disposição legal, por exemplo, pode ter 2 ou mais sentidos, o Supremo vai proferir uma decisão adequando essa disposição ao significado que esteja de acordo com a Constituição e afasta daí, então, aquele sentido ou aquela interpretação que seria destoante do texto constitucional. Então, percebam, no caso de interpretação conforme a Constituição, é uma decisão interpretativa que se dá de uma forma positiva, né? E o artigo 28 da Lei 9868 também menciona a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. O que significa que o Supremo ele pode dizer que um texto, ele em si mesmo não está destoante da Constituição, mas o Supremo vai além disso e elimina possível interpretação inconstitucional ou hipótese de aplicação de uma norma que poderia ser realizada pelo juiz, por exemplo, um juiz de primeiro grau, que estaria contrária à Constituição. Essa declaração parcial de nulidade tem, como a gente percebe, uma função negativa, pois ela elimina interpretações inconstitucionais, né, de um texto que tenha sido impugnado. Também nesse caso aqui, a decisão vai ter eficácia erga omnes, isso está ali também no artigo 28 da Lei 9868 de 1999. Agora vejam, pessoal, a jurisprudência do Supremo vem, sobretudo, talvez aí na última década, manifestando expressivas variações, adotando técnicas de decisão que o Supremo chama de interpretativas, que seriam declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, ou de interpretação conforme a Constituição, sobretudo essa última hipótese de interpretação conforme a Constituição, que, a meu ver, é muito mais que interpretação conforme a Constituição. Eu considero essas formas, embora o Supremo diga que está dando interpretação conforme a Constituição,
eu considero essas formas de manifestação como técnicas atípicas que a gente poderia chamar de decisões manipulativas. Decisões manipulativas proferidas pelo Supremo, que poderiam ser substitutivas e aditivas. Vejam, isso não se coaduna com precisão com aquela ideia inicial, típica, tradicional, de que o Supremo se limitaria a declarar a inconstitucionalidade da norma, né? Então percebam como isso significa um avanço da atuação do Supremo em relação ao plano legislativo. O grande desafio está em saber em que situações o Supremo pode agir dessa maneira, em que situações o Supremo não pode agir dessa maneira, se é que ele pode. Bom, esse desenvolvimento aqui entre nós se deu, sobretudo, a partir de uma construção que foi realizada na doutrina e na jurisprudência da Itália, reconhecendo-se que, ao se pronunciar sobre a inconstitucionalidade, o Supremo acaba proferindo uma decisão de cunho manipulativo, que significa o seguinte: não há, nesse caso, uma mera interpretação da lei à luz da Constituição, porque o Supremo vai além e elabora um enunciado com um novo significado. Eu falei agora há pouco que essas decisões podem ser substitutivas e aditivas, né? Veja, na doutrina não há assim, uma classificação tranquila a respeito. De certo modo também, não há assim, uma quantidade muito vasta de autores. Esse assunto é tratado não por tanta gente assim, mas há textos bastante interessantes que eu cito. Eu vou mencionar aqui essas duas que me referi há pouco, que eu acho que são as mais expressivas ou principais, né? Que são as decisões substitutivas e decisões aditivas. As decisões manipulativas substitutivas ocorrem quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de um enunciado e, ato contínuo, formula outro, substituindo aquele tido por contrário à Constituição. Certo? Então ele diz que é algo inconstitucional e formula um enunciado que, ao ver do Supremo, estaria em conformidade com a Constituição. E nas decisões aditivas, uma vez reconhecida a lacuna ou omissão da lei, por exemplo, numa ação de inconstitucionalidade por omissão, né, o tribunal supre o vácuo normativo e edita o enunciado que antes não existia. A decisão, nesse caso, é manipulativa aditiva, e ela se manifesta em ações diretas de inconstitucionalidade por omissão e, vejam, também em mandado de injunção, embora, num caso, esteja diante de controle abstrato de constitucionalidade, né, e no outro não, que revela uma aproximação aí entre os controles objetivos e subjetivos de constitucionalidade, né? De certo modo, a gente pode afirmar até que o artigo 8º, inciso 2º da Lei 13.300 de 2016, que tratou do mandado de injunção e tratou do conteúdo da decisão que julga o mandado de injunção, esse dispositivo, de certo modo, deu reconhecimento legal a essa decisão aditiva, modalidade de decisão manipulativa aditiva. Veja o que diz o artigo 8º da Lei 13.300. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 2º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, fecha aspas. Então vejam como a lei, em tempos recentes, vem dando reconhecimento a essa técnica atípica de julgamento, né? Que a partir de determinado momento sequer poderemos dizer que ela é verdadeiramente atípica, porque ela vai se incorporando ao padrão de atuação do Supremo Tribunal Federal. Bom, na jurisprudência do Supremo, como mencionei há pouco, com frequência essas técnicas são empregadas como se fossem meras variações de interpretação conforme a Constituição. Eu falei agora há pouco sobre isso, né? Mas o Supremo vai sempre, ou com muita frequência, vai além disso. Embora ele diga que está dando interpretação conforme a Constituição, ele está proferindo uma decisão manipulativa. O ministro Gilmar Mendes, num julgamento
proferido já há algum tempo, em 2011, na ação direta de inconstitucionalidade 4277, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho que eu achei muito interessante do voto dele, abro aspas. A pretexto de dar interpretação conforme a Constituição a determinados dispositivos, o Supremo acabou proferindo o que a doutrina constitucional, amparada na prática da Corte Constitucional Italiana, tem denominado de decisões manipulativas de efeitos aditivos. Fecha aspas, mais adiante ele diz. Portanto, é certo que o Supremo Tribunal Federal já está se livrando do vetusto dogma do legislador negativo, aliando-se assim à mais progressiva linha da jurisprudencial das decisões interpretativas com eficácia aditiva, já adotada pelas principais cortes constitucionais do mundo. A assunção de uma atuação criativa pelo tribunal pode ser determinante para a solução de antigos problemas relacionados à inconstitucionalidade por omissão, que muitas vezes causam entraves para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais assegurados pelo texto constitucional. Então vejam, há outras decisões igualmente interessantes sobre essa matéria, mas percebam, e esse é o ponto que eu queria destacar aqui para vocês, né, nessa primeira parte da minha exposição, sobre como vem evoluindo a jurisprudência do Supremo, no que vem sendo secundada pela legislação, no sentido de se reconhecer a legitimidade, digamos assim, ainda que seja criticável, ainda que haja aí uma aproximação da atuação do Supremo daquilo que deveria ser desempenhado pelo legislador, mas da prática de se proferir decisões interpretativas e decisões manipulativas, substitutivas ou aditivas. Uma situação em que isso aconteceu há pouco tempo, e que gerou bastante controvérsia, foi naquele caso em que o Supremo decidiu sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. É uma decisão que foi proferida em meados do ano passado, do ano 2019, mas, a meu ver, talvez seja a decisão, se não a mais expressiva de todas, sem dúvida alguma, é uma das mais expressivas. Por quê? Porque aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal avançou, talvez, em excesso, né, naquilo que ele poderia fazer quando profere decisão de cunho manipulativo. Por quê? Porque, no caso de se decidir sobre a existência de um crime, eu esbarro no artigo 5º, inciso 39, que diz que não há crime, literalmente diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, tem que haver lei. Né? O princípio da legalidade no âmbito penal é claro, não há crime sem lei anterior que o defina. E nesse caso, o Supremo, ele tratando da questão atinente à criminalização da homofobia e da transfobia, me parece que talvez tenha avançado o sinal. Vejam, eu não estou querendo dizer aqui, eu não estou defendendo a homofobia nem a transfobia, como é evidente. A questão é outra. A questão é saber se o Supremo, aliás, o legislador poderia criar o crime, né? Como o legislador, inclusive, poderia não apenas criar o crime ou criar outro tipo de sanção, etc. Mas a questão não é essa. A questão é saber se o Supremo pode fazer isso, né? Bom, nós já vimos até um pouco antes que já está incorporada à prática da jurisprudência do Supremo a prolação de decisões manipulativas, substitutivas e aditivas. Mas a regra prevista no artigo 5º, inciso 39, impede a tomada de decisão manipulativa, usando aqui uma expressão que a doutrina que atua no âmbito penal, que escreve sobre matéria penal gosta de usar, né, uma decisão in malam partem, ou seja, o que é uma decisão in malam partem? Essa expressão em latim, in malam partem. Uma decisão no sentido de criar um tipo penal não previsto pelo legislador. O que me parece poderia ser apropriado, ao menos em tese, e desde que isso esteja amparado pelo texto constitucional, é a prolação de uma decisão manipulativa in bonam partem, também expressão em latim, né? Que, aliás, também mencionando aqui um outro julgado polêmico, né,
foi o fundamento empregado no julgamento da DPF 54 pelo Supremo, em que o Supremo adicionou uma hipótese de excludente de ilicitude do crime de aborto no caso de feto com anencefalia. O Supremo, nesse caso, concluiu em bonam partem, né? Percebam, para descriminalizar a hipótese no caso de anencefalia. É um assunto polêmico, não estou aqui defendendo o acerto da decisão do Supremo nesse caso em específico, mas eu estou dizendo apenas que foi empregada a técnica de descriminalização em bonam partem. Essa lembrança me parece importante por conta desse julgamento que começa a ser realizado no dia 24 de abril sobre a descriminalização do aborto no caso de coronavírus. Olha, eu já ia falar de outra coisa, de Zika vírus. Né? Eu estou gravando esse episódio aqui, eu ainda não sei o resultado do julgamento, eu estou gravando na manhã do dia 24 de abril, o julgamento começa hoje, mas talvez os fundamentos empregados pelo Supremo no julgamento da DPF 54 sejam resgatados pelos ministros para proferir decisões aí no caso da descriminalização do aborto, quando detectado o vírus Zika vírus, né? Vejam, mas me parece que o princípio da legalidade em matéria penal ele é um obstáculo intransponível para a prolação de decisão manipulativa in malam partem, ou seja, para criar crime. E talvez tenha sido isso o que sucedeu quando o Supremo julgou aquele caso ali da criminalização da homofobia e da transfobia. É certo que é polêmico o assunto. Por quê? Veja, a gente discute se o Supremo proferiu decisão manipulativa em malam partem no julgamento dessa ação, que foi a ação 26, né? Declaratória de inconstitucionalidade por omissão, 26. Na conclusão do julgamento se afirmou o seguinte, que no caso se estaria apenas a reconhecer que a homofobia e a transfobia consistiriam em uma variação social do racismo, motivo pelo qual se aplicaria ao caso a legislação penal relacionada ao racismo, né? Ou seja, a Lei 7716 de 1989. Paradoxalmente, no entanto, o Supremo reconheceu a mora legislativa do Congresso, ou seja, disse que o Congresso estava se omitindo a respeito do tema. É engraçado, porque os votos vencidos nesse julgamento disseram que, embora inegavelmente reprovável a homofobia e transfobia, e ninguém coloca isso em dúvida, a conclusão a que o Supremo chegaria violaria a garantia do princípio da legalidade ou reserva legal em matéria penal que está ali no inciso 39 do artigo 5º. De todo modo, por maioria, a ação foi julgada procedente. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho da conclusão do julgamento para reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir um mandado de incriminação a que se referem os incisos tais e tais do artigo 5º da Constituição, que são, na verdade, incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT e dar interpretação conforme a Constituição, em face desses mandados, né, constitucionais, para enquadrar a homofobia e a transfobia, até que sobrevenha a legislação criada pelo Congresso, né, como espécies do gênero racismo, práticas homotransfóbicas, qualificando-se como espécie do gênero racismo. Na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT em razão de sua orientação sexual e etc. Né? Vejam, nesse caso, o Supremo, embora tenha afirmado que estivesse dando a interpretação conforme a Constituição, me parece que ele proferiu uma decisão de cunho manipulativo. Aí a polêmica, né? Se essa decisão de cunho manipulativo poderia ser proferida em casos tais, de modo a que o Supremo criar um tipo penal, né? O Supremo disse que não fez isso. O Supremo disse que apenas proferiu uma decisão, digamos assim, deu uma interpretação conforme a Constituição, etc. Mas fica aí a polêmica.
Esse assunto certamente voltará à baila aí, talvez a gente volte a falar dessa matéria novamente em outro episódio, por conta desse julgamento relacionado ao crime de aborto em caso de presença do Zika vírus. Tá bom? É isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, ter ouvido o nosso episódio sobre esse tema que é tão interessante, mas ao mesmo tempo polêmico, instigante, bastante controverso. Espero que vocês tenham gostado. E, uma vez tendo gostado, peço que vocês compartilhem com seus colegas, com seus alunos, professores, e nos seus grupos de amigos, redes sociais, grupos de conversas aí por aplicativo, e continuem enviando aí suas sugestões e críticas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau!